para a gente, né, recebê-lo aí. A gente agradece desde então aí a sua disponibilidade. A gente sabe que aí é meia-noite e já é É uma quase hora, uma na hora da verdade, manhã. né? 1 hora da manhã, Uma hora da exatamente. manhã. Professor, pois eu Exatamente. agradeço demais aí, né, mais uma vez. Também o público presente, né? A gente tem aí o Luciano, eu vi a professora Wilma também estava aí, né? Talvez Sim. esteja acompanhando aí junto com você, né? É uma enorme satisfação tê-los, né, aqui conosco, né? A gente está fazendo essa semana da engenharia, né? A sua palestra vai ser a palestra de encerramento, né, da semana. Amanhã a gente vai ter mais um evento, mas de palestra vai ser a sua, né? Então, Perfeito. é uma grande satisfação, né, no caso, e obrigado também aí pela sua disponibilidade, né? E também dessa questão de você trocar essa experiência, né, rica aí desse conhecimento que você tem aí na Europa, né? Eu conheci um pouco dessa sua trajetória aí, no caso, durante esse percurso aí de preparação, depois você foi, a professora Wilma também foi junto, né? É muito Exatamente. bacana aí a gente saber que está dando certo, né? E saber, no caso, que você já tem algo também para trazer para a gente, para compartilhar aí dessa experiência, tá bom? Então, eu vou lhe apresentar aqui, professor, vou ler aqui seu currículo para a gente começar, e aí o professor tem aí esses minutos para fazer Eu acredito que seja uma conversa, né? Então vamos lá. Sim. Bem, vou pegar aqui. O professor Rui Silva, ele é engenheiro civil pela UFCG em 2005, com mais de 20 anos de experiência em obras pesadas e infraestrutura de transporte. Atuou em projetos estratégicos de mobilidade no Brasil, com o VLT de Fortaleza e a linha leste subterrânea. Inclusive, professor, a gente fez uma visita aqui justamente na linha leste, né? O pessoal ficou feliz lá, né? Citou que ele conhecia, né? Muito bacana a gente ter essa Maravilha. Muito reputação rico. positiva, né, professor? Muito. Linha leste subterrânea, supervisionadas pela CEINFRA e operados pela Metrofor. Desde 2021, segue carreira internacional como engenheiro imigrante em Portugal, nível 2, pela Ordem dos Engenheiros, contribuindo atualmente para uma das maiores obras ferroviárias da Europa, o Corredor Internacional Sul, que liga o porto de Sines à Alemanha. É especialista em reabilitação de infraestrutura de ferrovias e MBA em gestão de projetos. Atua também como engenheiro voluntário na PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, unindo conhecimento técnico e responsabilidade social, como criador do canal @RuiFer, descomplica temas como engenharia, ferrovia e mobilidade sustentável, com foco também na imigração profissional. É autor do e-book Ferrovia e Cataclismo, perdão aqui, minha vista aqui falhou um pouco, Cataclismo e Radbook, né, para engenheiro, para profissionais imigrantes. Idealizador do podcast Ferrovia, do projeto A Implantação em 30 minutos, né, 30 minutos. Exato. no qual conecta especialistas e histórias reais do setor ferroviário global, né? Inclusive o podcast eu aconselho aí, pessoal, vocês puderem acompanhar. Tenho certeza que o professor Rui ele vai falar um pouco aí no caso desse podcast, né? Tem programas bem interessantes aí, você aprende bastante. Pois, professor, a palavra é sua, né? Fique à vontade. Qualquer coisa que eu levanto a mãozinha aqui para lhe perguntar, tá Ok, bom? ok. Obrigado, professor. Professor Nardel, muito obrigado pela apresentação, pelo convite, principalmente. Eu também me sinto honrado por ter feito parte aí do time da FB Uni, né? Também fui professor. O professor Nardel é mais do que um profissional, também um amigo, já conheço ele de longa data. E a gente sempre vem trocando essas figurinhas e sempre vem acompanhando o que há de novo aí e o que há na trajetória aí para os nossos alunos. Bom, e para não ter delongas, eu vou mostrar aqui o tema da palestra que você já conhece, que é a Engenharia Sem Fronteiras, Europa em Foco. Eu vou começar com uma pequena pergunta, né, que vai ficar aí na cabeça de vocês já para se imaginarem nesse universo, né?
A primeira pergunta, pessoal, para quem está saindo do país com uma profissão definida, fazendo o que gosta, eu diria logo, você já pensou em atuar como engenheiro na Europa? Imagina aí você aplicar esses conhecimentos em lugares aí como Paris, Berlim ou Estocolmo, né? A maioria das pessoas conseguem ter essa realidade só por filmes ou por algum parente, ou alguém externo a ele. Pois bem, a ideia é realmente explorar e tornar isso realidade para vocês, seja do lado virtual, né, como dos conselhos, como depois das promessas e dúvidas que vão gerar daqui para frente. Bom, mas antes de tudo, o professor Nardel já me apresentou. Eu gostaria de me apresentar formalmente para os alunos, né? Eu me chamo Rui Silva, ou melhor, Rui Ferreira Silva, sou engenheiro civil, como o professor já falou. A minha especialização, minha última, foi aqui em Portugal, pela FCT, uma das 4 melhores universidades de Portugal. Fiz questão de me reafirmar na área de ferrovias, porque eu trabalho há 20 anos. Sou brasileiro, não preciso dizer, sou natural lá do interior do Maranhão, de Imperatriz do Maranhão, a terra dos gigantes de aço, dos Três da Vale. Sou imigrante desde 2021, sou casado, sou pai de. Deixa eu só tirar essa. Sou pai de gêmeos, tenho 2 filhos, minha esposa também é engenheira, foi professora também da FB-Uni, com muito orgulho, muita honra, e trabalha também no mesmo projeto, ambos trabalhamos no Corredor Atlântico Sul, um corredor de extrema relevância, porta da Europa, que liga os produtos via porto, do Porto de Sines à Alemanha. Bom, pessoal, espero que estejam animados. Estou muito motivado em passar essas informações para vocês. São coisas que realmente é uma oportunidade muito grande para não são colocadas em disciplinas da universidade e é uma oportunidade riquíssima aí que o professor Nardel está proporcionando. É realmente falar sobre essas questões. O programa que vamos falar agora, vamos falar um pouco para vocês conhecerem a dinâmica da imigração, a engenharia mesmo em si na Europa, os casos de inovação, estudar ou trabalhar na Europa, é possível sim, programas e oportunidades, o perfil global do engenheiro, as dicas principais de como começar e a engenharia com propósito, né? A formação que é um curso de elite mundial, então ele é feito para soluções e muita clareza aí daqui para frente. Bom, pessoal, eu vou falar rapidamente sobre a questão da imigração, só para vocês terem um destrave com relação ao exemplo real que sou eu. Eu, o que me trouxe para a Europa não foi minha vontade em si, apesar de ter uma vontade de ter uma experiência internacional, fui convidado. Então, foi mesmo através de um grupo de WhatsApp, a pessoa precisava de um perfil que era exatamente o meu, e uma negociação aí de mais ou menos um ano, eu vim parar aqui em Portugal. Hoje eu estou muito feliz com esse convite, mas para não perdermos tempo, eu queria falar para vocês sobre o que é imigração para mim, né? A imigração ela representa esses 3 pontos que realmente você tem que estar preparado para sair do país de forma burocrática. Tem que ter o documento. Não sejam aventureiros. Imigração não é para aventureiros. Se vocês gostam de trabalhar na área, na profissão de vocês, tenham um documento. O outro combustível é a coragem. Nem todos estão preparados psicologicamente com relação a esse universo, essa cultura fora do seu entorno, né? E mais ainda, resiliência, porque quando você tem uma vontade e você quer aquilo, você tem que insistir até o fim. Então, eu trabalho com ferrovia com muitas perguntas desde o início
de pessoas contrárias, perguntando: Rui, por que que você fez ferrovia? Por que que você faz ferrovia? Por que não construção civil? Por que não outras coisas? Bom, eu queria ser um diferencial, eu apostei nisso. Hoje tenho algumas referências e tenho algumas requisições com relação à minha profissão. Bom, pessoal, a imigração nada mais é do que um movimento de pessoas de um lugar para o outro, é só um conceito rápido, de dentro do país para de interno para fora, né, cruzando fronteiras. Isso é a migração, ao pé da letra. A imigração é o ato mesmo específico, né, da migração que acontece quando alguém chega em um novo país para viver. No caso, eu imigrei. Eu saí do meu país para ir para outro. E pronto, a questão de imigração e emigração, ela tem um sentido quando eu saio da parte interna do país, do Brasil, e vou para o Canadá emigrar. Estou no Brasil como emigrante. Basicamente, um conceito bem aplicado, né? Eu coloquei um exemplo aqui. Se eu saio do Brasil, eu estou imigrando. Se eu chego no Canadá, eu emigrei. Então, é mais ou menos isso, né? É como mudar de uma estação de trem. Sempre em busca de novas experiências. Eu também coloquei isso para efeito de curiosidade para vocês. A questão da imigração é uma coisa muito forte no mundo todo. O mundo hoje, pessoal, tem muitas facilidades com relação à tecnologia, com relação à mobilidade, com relação a facilidades. Para vocês terem ideia, nos últimos 10 anos, imigraram, isso de forma genérica, para todas as partes do mundo, mais de 28 milhões de pessoas por ano. Então, eu estou falando de 281 milhões de pessoas em 10 anos. Se eu fracionar isso por dia, são 77 mil pessoas saindo do seu país por dia. Mais de 3 mil pessoas por hora. E quase uma pessoa por segundo. Ou seja, pessoal, o ato de migrar, ele não é só uma necessidade de buscar o seu sonho, como ele gerou um mercado muito competitivo, de muita concorrência. E isso vai abrir os olhos para muita coisa aí de vocês, desde sonhos e realidade. Bom, rapidamente, sobre 2020, deixa eu só tirar o alerta aqui que está me atrapalhando, somente, pronto. Em 2020, para vocês terem ideia, a nossa imigração maior de brasileiros é para a América do Norte, é para os Estados Unidos, lógico, uma grande potência mundial, um país de oportunidades. E 5 milhões de brasileiros foram para a Europa. Está aqui uma grande questão, né? Assim como o curso de engenharia, a imigração também é muito parecido com questões de vocacionais, né? Com questão de partir de um início de conhecimento. As pessoas buscam os Estados Unidos pela proximidade, por ser uma grande potência. E a questão da Europa tem uma vantagem muito grande, que é a multicultura. É um país multicultural e isso facilita muitas nuances com relação à diversidade da engenharia. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Bom, pessoal, aqui não é a novidade, né? No slide anterior eu falei que a maioria das pessoas que residem no Brasil, eles imigram para os Estados Unidos. Aqui é mais de 1 milhão de pessoas. Portugal está em segundo lugar, isso em estratégia mundial, tá, pessoal? Paraguai também está em terceiro, por uma questão geográfica, imagino eu. Eu vou citar aqui só os países europeus. Quando vocês olham para esse slide, vocês vão ver aqui em segundo lugar Portugal, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, ou seja, a maioria
dos imigrantes buscam países europeus em termos de proporção. É, Separando essa imigração também rapidamente em continentes, eu não vou tornar cansativa a apresentação, vou só falar que o que torna comum essas características, na maioria deles em comum, é a qualidade de vida, que é o que o ser humano sempre vai almejar, por mais capacitado, profissional e altos salários ele buscar. E as outras questões, fora isso, é o emprego, segurança, saúde, economia estável e estudos. Vejam bem que a qualidade de vida, pessoal, ela está em primeiro lugar. É uma é um salário emocional muito forte, né, para a vida de qualquer pessoa e que faz toda a diferença, né? Quando falamos a nível de Brasil, vocês sabem da realidade do Brasil em termos de problemas sociais, problemas políticos, né, que não está o caso aqui de falar, e, e sabemos que o país ele tem um grande território, é riquíssimo em recursos naturais, mas parte disso não tem uma administração que favoreça o mercado para engenheiros. Bom, qualidade de vida, pessoal, para um conceito bem teórico, é um equilíbrio entre fatores que garantem o bem-estar físico, mental, social e econômico. Não é apenas ter dinheiro, né, como eu falei. É também a questão da saúde, da segurança, lazer, acesso a serviços e um ambiente agradável para viver. Bom, isso para mim é uma balela, isso é uma teoria, isso tem a ver muito com. Isso é muito pessoal, pessoal, questão de qualidade de vida. Eu posso colocar todos os alunos aí para me darem uma opinião na definição deles do que é qualidade de vida, cada um vai falar uma coisa diferente, o próximo disso, né? Mas a gente mede a qualidade de vida em termos globais, padronizado pelo IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E é avaliado em 3 pontos principais, que é a renda, a educação e a saúde. Ou até fatores subjetivos, como eu falei, que é a felicidade e a satisfação pessoal. Ou seja, não cabe aqui eu falar da aula de qualidade de vida para as pessoas. Para mim, no fim, a qualidade de vida é viver bem, isso pode significar algo diferente para qualquer pessoa, tá bem? Bom, vamos entrar no panorama da Europa, panorama da engenharia da Europa, e falar um pouco sobre os investimentos que acontecem na Europa, principalmente nessa parte de desenvolvimento, né? Pesquisa e desenvolvimento. A Europa ela é muito forte, é uma referência global em termos de pesquisa e desenvolvimento. As áreas que mais se destacam, pessoal, são as energias renováveis, a aeroespacial, inclusive Portugal é uma referência, né, ela exporta tecnologia, e a mobilidade, né, em termos de transporte público e infraestrutura pesada mesmo. No caso, eu me enquadro, inclusive, nessa modalidade da infraestrutura ferroviária. Os grandes líderes do mercado é a Alemanha, França e Holanda. Um panorama que é mais visual, que eu poderia falar, em termos de indicadores, em termos de economia, em termos de valores financeiros, a Alemanha, nos últimos, na a referência de 2023, ela teve um investimento de 410 bilhões na parte de pesquisa e desenvolvimento. A França é o que lidera em maior quantidade de projetos e os maiores empregos estão hoje em energias renováveis, é o que mais emprega no mundo, inclusive o setor de energia. A questão aeroespacial também vem se fortalecendo muito a busca, não só do planeta, como uma busca mesmo fora do nosso planeta. A mobilidade sustentável, né? Se fala muito na parte de descarbonização, a parte de mobilidade elétrica. Os carros elétricos aqui na Europa é uma meta, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que contraria alguns acordos internacionais.
E isso é mais uma ilustração, né, do que está por vir nos próximos slides. O que que eu poderia dizer? Em termos de pesquisa e desenvolvimento, a Alemanha ela investe muito na parte de automobilística, né? Ela tem um programa de investimento e desenvolvimento nessa área. Praticamente toda a Europa, em termos de financiamento, ela representa 34, mais de 34% nesse setor. Também essa inovação está no lado da saúde, 19%, e na parte de tecnologia informática, mais 14%. Bom, isso são dados da Euronews. A França também tem muita competitividade industrial, é uma referência também. Ela desenvolve muitas tecnologias voltadas para o futuro. E a questão da energia renovável, pessoal, a gente tem um investimento que é sempre crescente, é uma tendência natural produzir mais energia por conta do aumento da população e do uso mesmo mais intenso da energia, né? Então, isso tende a sempre aumentar. Em 2050, essa energia vai aumentar 30% do que já se gera, e isso impacta em mão de obra e mais tecnologia. Em termos de mobilidade, o mercado europeu cresceu 42%, alcançando aí mais de 21 bilhões de investimento. E a Alemanha sempre à frente em termos de mercado automobilístico e engenharia avançada, né? É uma das engenharias mais requisitadas do mundo. E alguns cases aqui de inovação que eu queria mostrar para vocês, isso sim interessa muito a comunidade dos estudantes, dos recém-formados. Projetos de inovação como o Hyperloop, que você já deve ter ouvido falar, né? É um trem, uma analogia a um trem que anda a vácuo numa seção tubular a 1.100 km por hora. Isso já existe nos Emirados, né? Já não é mais um protótipo. E a Holanda resolveu implantar pela empresa Radit Hyperloop, em parceria com o aeroporto de Amsterdã, o Schiphol. Eles estão desenvolvendo esse transporte, pessoal, de alta velocidade e altamente sustentável até 2050 para substituir aqueles voos de curta duração entre países como Alemanha, Bélgica, França e Reino Unido. Vai conectar esses países. Onde é que está a questão da comunidade dos estudantes nesse sentido? É muita inovação e demanda muito investimento e muita mão de obra. A Europa ela não comporta essa quantidade de pessoas pelo tamanho que ela é e pela proporção que a formação de profissionais que não atende. Então, a Holanda também é um país que depende muito de imigrantes. Nesse sentido, os brasileiros são muito requisitados, porque nossa estrutura acadêmica ela é muito parruda em termos de quantidade de horas, teoria e prática. A FB-Uni, inclusive, tem uma matriz curricular muito premiada, muito rica. Na Europa, para vocês terem ideia, uma matriz curricular como a de vocês, de graduação, ela forma o estudo integrado entre licenciatura e mestrado. Compõe duas coisas ao mesmo tempo. Então, temos horas mais do que suficientes para atender o mercado europeu. Bom, e uma coisa está acontecendo também, outro case de inovação, o aeroporto da Alemanha investe muito em tecnologias eficientes e sustentáveis, né? Nessa parte mais de inteligência artificial, o IoT, Internet das Coisas. Como é que isso é lançado na prática, pessoal? São sensores, né? Aquela questão de softwares intuitivos, a conectividade, né? Sempre ao alcance de todos. E a tendência é trazer uma eficiência, conforto e economia a nível de usuário. Então, a Alemanha também é muito requisitada, né, por profissionais.
Eu vou explicar até o caminho depois, para quem tiver curiosidade, né? Isso é interessantíssimo. Além da Alemanha, tem aí uma imagem verde aí, que são cidades verdes na Dinamarca, Escandinávia. Ela é líder em soluções sustentáveis, né? O pessoal da engenharia do ambiente. Também tem várias iniciativas notáveis nesses países. Copenhague, por exemplo, ele faz uma gestão de águas pluviais nessas zonas verdes. São belíssimos, são como se fossem rios naturais, né? Criados por gestão de águas pluviais, as drenagens, né? Então, isso melhora as áreas de lazer, melhora a biodiversidade do local, e isso integra muito a qualidade de vida que todos nós precisamos, né? Sonderborg também, na Dinamarca, tem o tal do Projeto Zero, né, que ele tem uma tendência a neutralizar todo o carbono até 2029, está muito perto, né? São sistemas de aquecimento distrital que aproveitam o calor residual gerado pelas próprias empresas. É espetacular, pessoal, em termos de inovação, em termos de área para ser explorado por engenheiros e profissionais. Também tem a Middelfart, também na Dinamarca, né, o Climate City, que é uma adaptação climática de desenvolvimento urbano, né, utilizando a topografia natural para gerenciar águas pluviais. Vocês imaginam um relevo dentro da cidade, com aquelas montanhas, né, com zonas de passeios, e toda aquela topografia ela é usada para captar águas por gravidade e manter aquele aspecto bonito de natureza e de biodiversidade. Bom, a Dinamarca também ela tem um viés muito tecnológico, né, nessa parte de tecnologia, IA, IoT, o BIM. Ela trabalha muito com grandes inovações. Pessoal, eu vou tentar sempre falar à medida que eu for falando. Se o professor quiser me interromper, é só falar, mas as perguntas eu estou deixando mais para o final, e sempre vai ter uma curiosidade a mais a cada slide, né? E uma delas vai acontecer agora. Por que estudar ou trabalhar na Europa? Pessoal, isso até 4 anos atrás, eu tinha um pensamento de migrar, mas eu não me imaginava na Europa. Foi uma surpresa boa. E por que estudar ou trabalhar na Europa? Primeiro, pela educação de qualidade. A gente tem as melhores universidades do mundo aqui na Europa, né? A gente tem a Delft. A Delft na Holanda é muito conhecida, inclusive a foto da Delft aí. Os politécnicos, né, de Milão, na Itália. Temos a Universidade de Munique, na Alemanha, o Sorbonne, na França. Todas elas, pessoal, são referências em engenharia, arquitetura, tecnologia, inclusive ciências sociais, né? O diferencial dessas universidades, elas têm currículos voltados para a prática, mas imagina aí, estágios integrados com projetos reais. Ou seja, você parte o profissional dentro das universidades. Então, os projetos reais já são com parcerias com empresas, diretamente. A universidade ela não tem vínculo em termos de financeiro, mas ela se integra a esses projetos de forma harmoniosa com os alunos e as empresas e a universidade. Com relação a explorar os estudos, tem algumas referências que eu vou falar também no próximo slide, que é o Erasmus, né, que é muito usado aqui em Portugal. Vou falar um pouco no próximo slide. O DAAD, né, que é da Alemanha. Aqui também, como regra, eu vou até adiantar aqui a parte das bolsas, porque todas elas oferecem aquele financiamento total, né, ou parcial para estudantes internacionais. Então tem um fomento para quem quer vir. Isso é muito interessante também a nível de busca, não é? Pronto, eu vou
a experiência multicultural nem se fala, né? Quando a gente fala em Europa, são nacionalidades, multinacionalidades mais próximas de vocês, em termos de quantidade, de variação, e também alta empregabilidade, como eu já havia falado para vocês, por conta dessa questão de muito mercado para poucos profissionais prontos, formados, não tem demanda suficiente. Então, a maioria dos países dependem de imigrantes para trabalho. Bom, esses programas, pessoal, é oportunidades. Eu vou falar primeiro do Erasmus, né? O Erasmus ele financia intercâmbios e mestrados. O mestrado é diferente do Brasil, tem um certo viés mais para sala de aula. O mestrado aqui ele é muito aplicado no mercado de trabalho, né? Então, o Erasmus ele financia intercâmbios e mestrados conjuntos em todos os países da União Europeia. Então, ele vai abranger todas aquelas taxas, alojamentos e transporte, cobre tudo isso. Ele permite você estudar em 2 ou 4 países durante o mesmo curso. Você pode pegar uma disciplina na Alemanha, durante um semestre, depois ir para outro país. É uma coisa fantástica para se explorar. Também tem o Horizon Europe, também parte do mesmo princípio. As bolsas Eiffel. O DAAD também é muito procurado, a engenharia é fantástica, inclusive tem parceria com a CAPES, do Brasil. Ela oferece bolsas integrais também para mestrado, para doutorado, cursos de verão, pessoal. Quem pensa em conhecer a Europa aí de forma temporária, eu recomendo os cursos de verão. E agora sim, vocês vão gostar dessa parte. O DAD da Alemanha, ele oferece bolsas de até 1.200 euros para estudar. Então, eu estou falando em torno, são mais de 8 mil reais para estudar e permanecer no país. Então, é uma coisa fabulosa aí para se pensar e começar a gerar estratégias, né? Bom, e também todos esses programas têm intercâmbios com universidades brasileiras, que importa muito. E, pessoal, vamos falar um pouco do perfil global do engenheiro a nível mais de Europa, né? O que é importante para vocês tem a ver mais com os skills, né? Às vezes tem algumas pessoas que têm muita facilidade de aprendizado, né? Eu diria até nerd, no caso aí. E tem outras pessoas que têm muita facilidade de comunicação, de ser desenrolado, né? Na linguagem mais popular da gente. E esses dois cenários, eles são perfeitamente enquadráveis no mercado, mas cada um com seu perfil. Você não precisa ser um aluno premiado para ser um bom profissional. Isso que eu quero dizer. No final das contas, sua dedicação, sua resiliência, sua busca vai valer a pena. Bom, o perfil do engenheiro é global. Ele tem muito a ver com os desafios tecnológicos aí, né, do nosso século XXI. Ele vem se moldando com o tipo de engenheiro que você vai se formar, né? Porque o engenheiro de hoje, eu posso dizer que ele é o quê? Ele é mais conectado, é mais colaborativo, ele trabalha com muito mais competência do que técnicas. Então, eu chamo muita atenção de vocês com relação a isso. A Europa, como ela tem esse polo, né, de inovação e multiculturalismo, né, exige mesmo esse perfil para esses diversos setores. Em termos de comunicação intercultural, pessoal, o que é isso para vocês? Para mim, é a capacidade mesmo, a forma eficaz como as pessoas de diferentes origens culturais e linguísticas e profissionais elas comunicam, têm essa capacidade, né? E por que isso importa? Você imagina aí, os projetos europeus são muitas vezes financiados por consórcios internacionais, assim como no Brasil. O engenheiro ele precisa alinhar ideias com colegas, por exemplo,
eu tenho colegas estrangeiros da Alemanha, da França, da Itália, Portugal, Suécia, né? Então, cada um tem suas práticas e estilo de comunicação. Então, você tem que estar muito alinhado com relação a esse aspecto. Um exemplo prático, mas hipotético, eu vou dizer que imagine eu em obras ferroviárias, né, já internacional, como o Corredor Atlântico, como eu faço parte, sou engenheiro brasileiro e eu preciso me adaptar aos relatórios técnicos, né, em inglês, reuniões com franceses e uma coordenação com alemães. Então, é uma coisa que chega a ser desgastante, né, a nível de ação, né? E, bom, em termos de trabalho de equipe, equipe global, eu diria a mesma coisa. Tem que ter muita atenção, você tem que ter uma habilidade mesmo de colaborar com esses times multidisciplinares e multiculturais, que muitas vezes vão estar em ambientes híbridos, presencial, remoto. Então, vocês vão lidar com diversas situações, pessoal. Isso são coisas que realmente as disciplinas não vão demonstrar com muita clareza. Mas por que isso importa? Mais uma vez, as equipes europeias elas costumam incluir os especialistas de diversos países e áreas, né? Civil, ambiental, mecatrônica, produção, TI, que seja, né? Eu vou lhes dar outro exemplo prático, né? A modernização traz sustentabilidade. Eu vou dar exemplo do desenvolvimento das cidades inteligentes ou infraestrutura sustentável, né? O engenheiro ele sempre vai interagir com urbanistas, programadores, gestores públicos de diferentes regiões, inclusive internacionais. E pronto, e por fim, a sua adaptabilidade e visão de mundo. Eu coloquei essas duas ilustrações porque vocês têm que estar atentos a esse conceito e porque isso importa para vocês. Em termos de adaptabilidade, a adaptabilidade, pessoal, é a capacidade também de lidar com mudanças rápidas. O mundo é muito dinâmico, né? E principalmente em termos de tecnologia, ações regulatórias, sociais, compreender os desafios globais em torno de vocês, né? Clima, energia, mobilidade, demografia, tudo isso. E por que que importa? Porque a Europa, pessoal, é um mundo antigo, ela está sempre em transição, inclusive é um país que tem uma reciclagem, é um país verde, digital agora, né? Exige esses engenheiros aí que estão aí me assistindo, né, que compreendam realmente essa sustentabilidade, as energias limpas, a inclusão social, a política do carbono zero. O significado dessas coisas é extremamente importante. Tá bem? Espero que não esteja sendo cansativo. Algumas dicas também que são bem tangíveis para vocês. Eu vou deixar no final meu e-mail e alguns contatos para vocês tirarem dúvidas se não tiver tempo aqui na palestra. E as dicas principais que eu vou dar para vocês a nível de estudante e futuros profissionais é monte seu currículo em inglês, pessoal, para quem quer ter uma experiência internacional. Não só isso, mas use as plataformas mais conhecidas do mundo. O LinkedIn, vocês têm que estar muito, têm que se integrarem muito a essa plataforma porque ela tem uma grande visibilidade. Em todos os continentes do mundo usa o LinkedIn. O, o Euraccess é um perfil mais acadêmico, né, para quem vai seguir a parte de pesquisa, de investigação. Então, lá também tem um cadastro para vocês botarem seus artigos, suas pesquisas, suas competências. É muito bem visto também pela Europa. E o mundo profissional, Europés. O Europés tem site gratuito para vocês cadastrarem o currículo, lançarem na plataforma, anexarem o currículo no próprio LinkedIn. E uma coisa que já não é tão falada porque já dispara na formação de vocês, pessoal. Aprender o idioma é um grande diferencial. O inglês é uma ferramenta útil, essencial,
mas não supera a técnica. É mais importante a técnica e os skills do que o idioma, mas o idioma sempre vai ser um grande diferencial. Às vezes você tem uma experiência excelente ou tem boas notas e de repente a pessoa quer uma pessoa que fala inglês. Então isso pode ser um problema. Mas quando você está dentro do processo, quando você está dentro da empresa, o inglês pode não ser tão relevante com relação, comparado à técnica e os seus outros skills. Ok? Bom, a engenharia ela tem que ter muito propósito. A engenharia com propósito, ela inclui algumas questões também relacionadas a enraizar políticas públicas, formação universitária e práticas de mercado, pessoal. Projetos sustentáveis e sociais na Europa. Fiquem bem atentos a essa linguagem, a esses temas. O engenheiro como agente de impacto global. Pessoal, tudo que vocês fazem hoje tem a ver com a parte ambiental, sustentabilidade. Ah, professor, mas o pessoal fala muito em tecnologia, inteligência artificial. Tudo isso tem aplicação nos agentes externos com relação à parte social e à parte ambiental, pessoal. Fiquem muito atentos, né? A engenharia com propósito, pessoal, é mais do que cálculo e construção. É o uso da técnica a serviço de uma sociedade mais justa e sustentável e resiliente. Na Europa, esse conceito está profundamente enraizado aí, fiz até a frase aí para vocês gravarem, né? Nas políticas públicas, na formação universitária e nas práticas de mercado. Eu vou tentar traduzir isso na prática para vocês, trazendo alguns exemplos, como projetos sustentáveis e sociais na Europa, né? Como já foi dito no slide. A engenharia europeia, pessoal, ela tem foco crescente em soluções que respeitam sempre o ambiente e promovem a inclusão social. Sempre o viés é o meio. Muitos projetos vão além da eficiência técnica. Eles buscam gerar valor para as comunidades e para o grande planeta, para o planeta. Tudo. Se eu fizer um teste aqui, vocês vão notar que tudo envolve o meio. Ah, para que eu quero mais mobilidade? Eu quero fazer uma linha de trem para um lugar que nem quase nem habitante tem, para desenvolver aquele meio, pessoal. Em termos de tecnologia, novas famílias, novos trabalhos, a inclusão social. Então, tudo gera o meio, pessoal. E com isso entra a infraestrutura verde, né? Eu dei exemplo aí da cidade de Copenhague, né? Muitos bairros sustentáveis pela Europa, né? Drenagem natural, energia renovável. A tal da mobilidade acessível, pessoal. Aqui tem uma coisa fantástica que eu não posso falar, eu não consigo falar tudo numa palestra, mas em termos de integração de transporte, né? Metrô e ferrovias com acessibilidade total, com muito foco em transporte público integrado e a emissão zero de poluentes, né? Quem está numa corrida aí muito na frente com relação a isso é a Alemanha, com o hidrogênio, né? Os trens movidos a hidrogênio. A reabilitação, pessoal da construção civil, pessoal de muitas áreas, reabilitação urbana, requalificar áreas industriais abandonadas. Barcelona aconteceu isso. A gente tem exemplo também de Turim, uma cidade com mais de 2.000 anos, foi reabilitado, requalificado o espaço industrial, né, para uso social e habitacional. A energia para todos também, pessoal. Projetos europeus que levam energia solar a comunidades vulneráveis. Isso tem, esse tipo de projeto também é aplicado no Brasil, né? Mas aqui na Europa a gente usa muito isso para países como a África, com o apoio de ONGs e engenheiros voluntários. Essa parte também eu vou citar para vocês, que é bem relevante.
e o engenheiro como agente do impacto global. O engenheiro moderno, pessoal, ele precisa ir além da técnica, sempre precisa se renovar, é um agente de transformação. Eu sou engenheiro civil, eh, eu já tive várias mudanças de pensamento ao longo dos 20 anos da minha carreira e não me arrependo de nenhuma reciclagem que eu tenho feito. E essa constante transformação, ela se dá também com a busca de tudo que é novo, né? Você aplicar isso na sua profissão. Então, mas o agente de transformação, mais uma vez, né, ele está voltado muito a essa questão das mudanças climáticas, da segurança hídrica, cidades resilientes, transição energética, inclusão social e equidade. Na Europa, os engenheiros eles atuam em comissões internacionais, colaboram com universidades em projetos de ajuda humanitária, criam startups para isso, sempre voltadas para o impacto social. Eu vou dar um exemplo inspirador. Vocês estão vendo aí o nome Engineers Without Borders, UK. Pessoal, isso é excelente para quem quer se enquadrar na busca voluntária de trabalho mesmo, de mobilizar projetos, né, que agregam a profissão de vocês. O Engineers Without Borders ele tem a ver com problemas sociais relacionados a refugiados, reconstrução de áreas degradadas de guerra e melhorias de infraestrutura básica. Esse tipo de ONG ele não tem só na Europa, né? Também tem nos Estados Unidos. E a engenharia com propósito é isso, pessoal. Ela conecta esse conhecimento técnico com valores humanos. Nós criamos valores. Nos colocamos sempre como parte ativa de soluções globais. E o nosso curso sempre foi considerado um curso de elite, mas a gente tem responsabilidade sobre isso. Isso que é a parte bonita da coisa, né? Então, eu pergunto para vocês, estão dispostos, né, a essa situação? Vocês já se perguntaram, pessoal, tá certo que alguns de vocês já trabalham, né? Não são engenheiros ainda, mas daqui a algum tempo essa pergunta vai fazer muito sentido para vocês. E não precisa se formar para entender isso, né? E você? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Pessoal, busque o conhecimento de vocês sempre. É o maior patrimônio que existe para vocês é o conhecimento. Ele faz toda a diferença. Faça as conexões, busque fazer o network de vocês. É importante conhecer, é importante interagir. Use a tecnologia para redes profissionais, não só sociais. Se joguem. O mundo tem muita facilidade de viagens, promovam experiências internacionais. Ou então, vai acontecer aquilo, né? Daqui a 5 anos você vai ter desejado ter começado hoje, que é o conselho que eu dou para vocês. É, essa pergunta não fazia muito sentido para algumas pessoas há uns anos atrás. Isso é minha identidade, né? Porque ferrovias, eu acho que qualquer pessoa pode fazer parte desse setor, é um setor essencial, é um setor para todos. Você pode cair na área e ser muito feliz, ser recompensado, como eu estou sendo, né? Eu faço parte dos engenheiros do Brasil nos trilhos da Europa, né? Eu faço parte de um dos maiores projetos de investimento da Europa, pessoal. Nunca se investiu tanto nos últimos 100 anos na Europa, em termos de investimento de ferrovias. Eu fico muito feliz, fico orgulhoso por ter a profissão que eu tenho e saber que eu posso transmitir isso para os futuros engenheiros. E pronto, além da motivação, eu deixo aqui o espaço para o professor, para os alunos que, se quiserem, se tiver tempo também para perguntas, eu fico à disposição aqui enquanto eu bebo água, professor. Vamos Perfeito, combinar assim, né? professor.
Obrigado aí, parabéns pela apresentação, né? Muita informação, né? A gente tem que tirar bastante proveito aí no caso dessas informações. A gente vai abrir aqui no caso para as perguntas. A professora Rebeca aqui quer fazer a primeira. Vou passar aqui, só um instante. Boa noite a todos. Boa noite, Rui. Boa Tá me noite. ouvindo bem? Sim, e claro. Eu estou atualmente fazendo o doutorado em engenharia elétrica na UFC e eu tenho bastante vontade, né, de estar fazendo um doutorado sanduíche. Aí eu não sei se você vai conseguir me ajudar com os meus questionamentos, são vários, Sim, né? sim. O primeiro é sua sugestão. Qual momento é o melhor, né, durante esses 4 anos para você estar se inscrevendo, fazendo um edital para concorrer uma bolsa sanduíche? Aí essa seria a primeira pergunta. A Ok. segunda pergunta seria: quais são os certificados que hoje estão exigindo, né, principalmente na língua inglesa, que é interessante você ter na Europa para poder estar concorrendo, principalmente ali na Alemanha, Dinamarca e França, que são até Sim, três sim, que você comentou. exatamente. E uma terceira e última é o primeiro passo, né? O primeiro passo é analisar o edital, né? De ponta a ponta, encontrar um orientador já de fora do Brasil, com uma linha de pesquisa parecida. Então, qual seria o primeiro passo interessante? Perfeito. A pergunta que vale milhões, professora. Muito obrigado aí. Vou responder com o maior prazer. É, primeiro, com relação ao doutorado sanduíche, os programas eles são bem visíveis, tanto da Alemanha como qualquer outro programa de bolsas, eles são disponíveis mesmo, mas só que tem uma época específica. Aqui na Europa, geralmente acontece em setembro, agosto e setembro. Eles são bem. O que que eu diria? A dica principal, que eu diria, antes de entrar num programa desse, tente procurar uma linha de pesquisa diretamente com o professor, pela própria universidade, tenta fazer um contato com ele. Eu faço isso, inclusive, para tudo, né? Até para o trabalho, às vezes, quando tem uma proposta que realmente eu vou aceitar, a primeira coisa que eu promovo é conhecer as pessoas e no ambiente, né? Então, é meio que uma analogia com relação a isso. Isso me ajudou bastante, tanto no mestrado e no doutorado. Eu fiz um doutorado, não pude dar continuidade ao doutorado em engenharia de transporte, eu vim para a Europa, pela UFC também. E eu sempre fiz esse namoro, que é você conhecer a instituição, conhecer o professor, e isso me gerou muitos frutos. Inclusive, minha especialização em reabilitação, ela foi, na época, eu era coordenador de uma universidade em Campina Grande, na Paraíba, e eu convidei essa professora, inclusive é como se fosse o MIT aqui de Portugal, é o LANEC, é uma referência muito boa, e eu fiz um contato muito bom, e no momento certo gerou uma oportunidade muito boa, que foi a especialização. Então, respondendo à pergunta, além do prazo, né, que tem que cumprir, eu diria que a melhor chance é conhecer os professores da linha de pesquisa que a professora teria interesse. E com relação ao idioma, é o inglês, eu diria que sempre aposto no inglês, o TOEFL, tem outro, o IELTS, TOEFL e IELTS já é um padrão para você ser classificado nesse sentido. E eu vou abrir mais para uma coisa que talvez ajude até os alunos que estão aí encantados aí com a pergunta, que como eu estou. Existe também a sua titulação e a engenharia são considerados curso de extrema relevância e importância para a Europa. Também essas profissões você consegue ter o tal do Blue Card, que é um visto específico para
necessidade de pessoas com alta competência como a sua, professora. É isso. Tem mais alguma pergunta? Professor, vou fazer uma pergunta também, aproveitar, com relação à parte da qualificação, né? Então, você falou em relação da importância de a gente aprender outra língua, né? Principalmente essa língua global, que é o inglês, mas além dessa qualificação acadêmica e qualificação, no caso de línguas, existe alguma outra dica aí que o professor daria para ter essa proximidade maior aí, no caso da Europa, ou então de um outro país para uma possível imigração? A qualificação, em que sentido eu não consegui entender a questão da qualificação? É, Em a termos de... qualificação técnica, né? Tipo assim, por mais que você tenha ali uma Ah, sim, sim. qualificação técnica, né? Mas sempre exige um algo a mais, talvez até essa Ah, questão sim, das sim. conexões, né? Sim, sim. Como você falou aí no caso, que sempre buscou estar ali conectado com pessoas, né? Que isso Sim. facilitou bastante, né? Eu queria que o professor pudesse abordar um pouco mais sobre isso, porque às vezes você tem muita qualificação, fala inglês, mas mesmo assim você não consegue. Né? Então, o que que seria esse Excelente. algo a mais aí? Ah, excelente, excelente. Existe uma preocupação, pelo menos da geração mais antiga, né? Hoje, a geração mais antiga não era tão dinâmica com relação a idioma, né? Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade com idiomas. Eu não sei se é por conta do excesso de tarefas agora, né, que eu tenho. Mas uma dica que eu dou, inclusive, eh, depois das perguntas, eu vou falar um pouco sobre o podcast, se o professor me permitir. Um convidado brasileiro que trabalha na BID, passa 90 dias do ano na China, né? Ele passou por esse mecanismo de idioma sem ter fluência, né? E, e o chefe dele falou imediatamente. E o que eu vou falar, ela se aplica à realidade da Europa. Ele falou assim: olha, eu não preciso de uma pessoa fluente em inglês. Eu preciso de uma pessoa que conheça os processos e possa se comunicar. Em que sentido? Que você tem que ter um nível de conversação mínima, porque hoje em dia a tecnologia ela também ajuda na comunicação. Então, eu já me deparei aqui, já em Portugal, com várias situações. Eu não falo inglês fluente, eu destravo algumas coisas, mas a pessoa percebe que eu não falo e ela tenta compreender do mesmo jeito. Lógico que isso é um processo que é muito sensível, não é um nível de dizer, ah, eu vou dar uma palestra sem saber inglês e tentar desenrolar isso. Não é assim também. Quando eu falei assim, que quando você está dentro do processo, você é contratado por sua qualificação, por sua experiência, é uma coisa. Agora, quando é externo a isso, que a barreira primeiro é o idioma, isso realmente é uma coisa que só se quebra com o estudo mais intensificado. Mas resumindo a história toda, o idioma ele sempre é importante para as pessoas que têm menos qualificação, é obrigatório. Para as pessoas que têm muita qualificação, talvez seja ele o mínimo possível a nível de conversação. Seria mais isso. As pessoas não deixam de contratar gente muito experiente por conta do idioma. Entendi, professor. Perfeito. Professor, a gente tem uma pergunta aí, no caso, online do Luciano, ele levantou a mão. Eu acho que se ele quiser ligar o microfone aí para falar. Eu acho que é preferível, que eu Olá, boa estou noite a pelo... todos. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer duas perguntas. Você falou muito em relação aos campos de trabalho para engenharia. Isso se aplica a todas as engenharias? No meu caso, eu sou engenheiro de produção. Então, eu queria saber se esse campo de trabalho na Europa ele também é aberto para as demais engenharias ou seria mais específico a engenharia civil, engenharia elétrica? E uma Sim, segunda sim. pergunta em relação à idade. Tem ocorrido algum tipo de restrição para engenheiros mais velhos? Luciano,
excelente pergunta, e essa palestra, eu vou até aproveitar e dizer que já combinei com o professor Nardel, que ela vai para a plataforma do YouTube, para o meu canal, e eu vou tranquilizar o Luciano. Se isso for um sonho, Luciano, você vai realizar da melhor forma possível. Todas as engenharias são requisitadas na Europa. A engenharia de produção, ela é aqui a engenharia industrial, mas todas elas, o engenheiro, ele sempre está em alta aqui na Europa, sempre. Houve uma crise na engenharia, algumas universidades fecharam aqui na Europa, e não só por conta disso, mas por conta do grande investimento que há nos projetos de infraestrutura, há uma grande demanda pelos engenheiros, sempre, sempre. Tem que se preparar para isso, para trabalhar na área, né? Aquela coisa que eu falei, a documentação é importante. E com relação à idade, eu acho que é a parte que você vai mais gostar. O etarismo aqui, ele não existe. Eu vou lhe dar um exemplo muito prático. Eu sou coordenador da parte de ferrovia aqui de um grande projeto, e minha equipe é formada por dois fiscais. Eu tenho um fiscal de 35 anos, brasileiro, carioca, e tenho um outro fiscal de 79 anos, português. Aqui é muito comum, e até eu admiro muito, porque tem pessoas com idade avançada que dirigem ônibus, que trabalham em setores muito operacionais, e por conta dessa qualidade de vida que é promovida, as pessoas têm uma longevidade. Então, as pessoas que saem do Brasil com mais de 50, 60 anos, não se preocupe só com a profissão, com a experiência de vocês, viu? Essa é uma boa notícia e uma excelente pergunta, viu, Luciano? Espero que tenha respondido categoricamente. Ok? Agradeceu aí. Professor, teria várias outras perguntas, mas devido à questão do horário também, da sua disponibilidade, né, a gente vai encerrar por aqui, né, queria agradecer mais uma vez, né, eu sei o quanto é desafiador, né, e no caso você está aí fazendo uma palestra 2 horas da manhã, daqui a pouco você deve estar já se levantando aí para começar a sua Amanhã tem rotina, né, bastante. mas eu Amanhã tem agradeço mais bastante. uma vez, fique à vontade aí, professor, para você fazer sua divulgação aí, no caso do seu podcast, tá bom? Pronto, eu vou só encerrar aqui, também não vou demorar muito, porque eu sei que é cansativo para os alunos também. Pessoal, esse canal ele vem ganhando muita audiência, vem ganhando muita importância. Eu diria que é importante até a nível de estudantes. Eu convido a vocês para o podcast aí, o Ferrovia, do Projeto Implantação em 30 minutos. Ele está nesse canal aí do YouTube, o Rufer. Para vocês terem ideia, os convidados sempre são brasileiros com histórias incríveis, mas todos eles são imigrantes. Então, eu já falei com as pessoas do BID, que está na China, já falei com pessoas que estão na Escandinávia, trabalham em grandes empresas, na Áustria, Emirados Árabes, brasileiro que trabalha na Etihad, Ray. Agora, segunda-feira, terça-feira, salvo engano, eu vou falar com um vice-presidente de uma grande empresa de soluções ferroviárias, lá de Illinois, na Califórnia. Então, os próximos convidados, eu vou promover também alguma coisa na área para estudantes, a questão de como imigrar, essas coisas. E o convite está feito aí, espero que tenham gostado. Quem quiser me mandar um e-mail, eu posso enviar de graça também, professor, até como um presente, o meu e-book aí, Ferrovia e Cataclismo, né? São duas mudanças aí definitivas na vida da pessoa. Tá aí meu portfólio também, o handbook para profissionais imigrantes. E é isso, pessoal. A engenharia é uma linguagem universal, onde houver um desafio, há um engenheiro pronto para resolvê-lo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todos. E obrigado mais uma vez, professor, pelo convite. Fico muito honrado aí por mais uma vez ter recebido o seu convite.
Só a gente que agradece, viu? Vou pedir aqui pro pessoal bater palmas, né? Obrigado, professor. Obrigado. Eu agradeço também. Eu parei aqui a gravação.